Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar modo de produção da coisa julgada. A ideia aqui é justamente apresentar para vocês quais são as formas pelas quais a coisa julgada ela é produzida ou ela se produz. E isso é muito importante porque repercute não só quanto aos pressupostos da coisa julgada, como também, e com muito mais vigor, aos efeitos da coisa julgada. Fechou? Então vamos lá. Primeiro ponto. A gente vai separar o que ocorre nos processos individuais daquilo que ocorre nos processos coletivos. Beleza? Então vamos. Existem dois modos de produção na coisa julgada muito bem definidos. Vocês vão encontrar isso em qualquer livro de processo civil, até de processo coletivo, muito bem delineado. São dois modos. O primeiro modo, chamado modo incondicionado. E o segundo modo, chamado modo condicionado. Professor, mas você acabou de dizer que ia apresentar os modos do processo individual e do processo coletivo. Exatamente. É essa a ideia que eu quero apresentar. Então, repito, são dois modos. O modo incondicionado e o modo condicionado. O chamado modo incondicionado é a regra do processo civil individual. E esse modo incondicionado é a regra do processo civil individual. Já o modo condicionado é a regra do processo civil coletivo. E, obviamente, a gente vai ver que existem exceções de caso a caso. Porém, regra, repito, sob pena de estar sendo exaustivo e insistido. E é chato, né? Na verdade. Modo condicionado, regra, processo civil individual. Modo incondicionado, modo incondicionado, processo civil individual. Modo condicionado, processo civil coletivo. Fechou? Então vamos a eles. Vamos ao modo de produção incondicionado. É chamada imutabilidade pró et contra. É a chamada imutabilidade pró et contra. Por que se afirma que essa modalidade, digamos assim, de imutabilidade, ela é pró et contra e ela é incondicionada? Porque não interessa o resultado da demanda. Não interessa se o resultado é procedência ou se o resultado é improcedência. De qualquer maneira, seja improcedência, seja procedência, de qualquer maneira, haverá formação da coisa julgada material. Obviamente, observando-se os pressupostos ensejadores da coisa julgada material. Mas qual é a premissa aqui? A produção da coisa julgada material ela é incondicionada. Eu não vou olhar o resultado do processo, eu não vou olhar o resultado da fundamentação. É indiferente. O que interessa é a presença dos pressupostos ensejadores da coisa julgada. Fechou? Então essa imutabilidade pró et contra, ela é a regra do processo civil individual. Beleza? Bom, notas importantes. Façam aí as seguintes observações. Primeira, essa regra da imutabilidade pró et contra, e a gente vai ver daqui a pouco, ela se aplica ao processo coletivo, quando ocorrer a chamada intervenção individual no processo coletivo. Então, a imutabilidade pró et contra, ela vai ocorrer nos casos de intervenção individual no processo coletivo. Previsão está lá no 94, combinado com 103, parágrafo 2º, todos do Código de Defesa do Consumidor. Então, repito, 94, combinado com 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vale a pena, inclusive, combinar com o artigo 18, parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, esse é o primeiro ponto da nossa observação. Segundo ponto da nossa observação. O STJ já reconheceu a possibilidade de se afastar esse regime jurídico da imutabilidade pró et contra dos processos individuais.
Então o STJ já reconheceu a possibilidade de se afastar esse regime jurídico da imutabilidade pro et contra dos processos individuais, disse o STJ. Nas ações previdenciárias, cujo resultado for improcedência por insuficiência ou falta de provas, pode o segurado renovar a demanda. Então, pode o segurado renovar a demanda. Então, percebam a ideia. Eu tenho uma ação individual, não vai ser aplicado o regime pro et contra, vai ser aplicado o regime condicionado. Daqui a pouco a gente vai ver isso, qual é o regime condicionado. Tudo bem? Mas já fica essa observação. Tranquilo? Vamos ao segundo modo de produção. Esse é um modo mais rico, que traz mais questões para a gente avaliar, que é o chamado modo de produção da coisa julgada condicionado. Pois bem, se eu afirmo que esse modo de produção ele é condicionado, eu vou ter que claramente e obviamente apresentar para vocês quais são essas condições. Se ele é condicionado, obviamente ele tem que ter alguma condição. Basicamente, vocês vão encontrar e trabalhar com duas condições. Primeira, fundamentação da decisão proferida. Primeira condição, fundamentação da decisão proferida. Segunda condição, o próprio resultado do processo. Eu repito, são duas as condições que os senhores vão ter que avaliar. Primeira delas, a fundamentação ou o fundamento, a motivação usada pelo órgão jurisdicional. Segundo, o próprio resultado do processo. Para que a gente possa verificar esse modo de produção condicionado, vocês vão trabalhar com 3 regras processuais. Na verdade, 3 regras legais, né? Não regras processuais. 3 regras legais. Todas elas atinentes ao microsistema da tutela coletiva. As 3 regras legais que eu vou vos apresentar, todas elas pertencem ao microsistema da tutela coletiva. Vamos lá ao artigo 18 da Lei de Ação Popular, artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública e artigo 103, Código de Defesa do Consumidor. Então, repito, 18, Lei de Ação Popular, 16, Lei de Ação Civil Pública, 103, Código de Defesa do Consumidor. Reparem o seguinte, senhores. Nessas 3 regras legais, os senhores vão encontrar alguma condição para que a coisa julgada se forme. Só que para que a gente possa estudar de maneira profícua, eu vou já apresentar a vocês as 2 modalidades de imutabilidade e vou linká-las com qual tipo de interesse que elas estão relacionadas. E aí depois que eu fizer isso, eu vou trazer aquelas observações finais que eu sempre faço. Tudo bem? Então vamos lá. Repito, com base nesses 3 artigos. Vocês vão trabalhar primeiro com a chamada imutabilidade secundum eventum probationem. Secundum eventum probationem. Pode ser também secundum eventus probationis. Secundum eventus probationis. Qual é a ideia dessa forma de produção da coisa julgada? A coisa julgada material, ela será formada ou ela ocorrerá conforme a fundamentação utilizada na decisão proferida. Então vejam que a fundamentação dessa decisão, ela tem extrema relevância para a produção, a ocorrência ou não da coisa julgada material. Quando que eu vou usar esse tipo de imutabilidade? Quando as demandas coletivas tutelarem interesses difusos ou interesses coletivos em sentido estrito. Então, repito, essa imutabilidade secundum eventus probationis, ela só será aplicável às ações coletivas
que tutelarem interesses difusos ou tutelarem interesses coletivos em sentido estrito. Até aqui, tranquilo? Beleza. Mas, professor, eu ainda não entendi muito bem essa ideia de que a fundamentação vai ter essa relevância. Por quê? A fundamentação faz coisa julgada? Não, a fundamentação não faz coisa julgada. A fundamentação não é abrangida pela coisa julgada. Mas, nos processos coletivos, ela tem extrema relevância para fins de produção da coisa julgada material. Essa que é a sacada, essa que é a ideia importante que os senhores devem ter em mente. Fechou? Então eu posso esquematizar da seguinte forma. Vamos trabalhar com 3 resultados possíveis nessas demandas coletivas que eu já citei. Tutela de interesses difusos, tutela de interesses coletivos em sentido estrito. Se o resultado for procedência, não tenho dúvidas, coisa julgada. Se o resultado for procedência, repito, não tenha dúvida, coisa julgada. Se o resultado for improcedência, com qualquer fundamentação diversa da insuficiência ou falta de provas, coisa julgada. Então, por isso que vocês vão encontrar em doutrina alguns autores que chamam isso de improcedência pura, porque é uma improcedência que não está atrelada à insuficiência de provas. Então, se for procedência ou improcedência pura, coisa julgada material. Fechou? Agora, se o resultado for improcedência por insuficiência ou falta de provas, se for improcedência por insuficiência ou falta de provas, aí estaremos diante de coisa julgada formal. Então, essa fundamentação, ela teve relevância porque ela não vai gerar coisa julgada material, vai gerar somente coisa julgada formal. Perceberam a importância disso? Bom, detalhe importante. Tem que estar expresso na decisão o trecho insuficiência ou falta de provas? Tem que estar expresso. Olha, eu julgo improcedente por insuficiência ou falta de provas. Ou essa insuficiência ou falta de provas pode ser retirada por meio de uma interpretação. A doutrina diverge quanto a esse ponto. Para uma primeira tese, é imprescindível que esteja expressamente o trecho falta ou insuficiência de provas, sob pena da decisão gerar coisa julgada material. Professor, então caberia aí o oferecimento de embargos de declaração? Não tem a menor dúvida. Se você entender que é imprescindível constar no corpo da decisão, você embarga de declaração porque há uma omissão. Simples assim. Tranquilo? Há uma segunda tese com a qual eu me filio, que é a dominante, que sustenta o seguinte: não há necessidade de estar nominalmente na decisão, desde que você consiga retirar essa fundamentação do próprio corpo da decisão. O juiz pode não ter colocado textualmente que foi falta ou insuficiência de provas, mas da leitura da fundamentação você retira que foi essa a fundamentação do juiz. Tudo bem? Então fiquem atentos porque esse é um tema bem importante. Fechou? Vamos ao segundo tipo de imutabilidade condicionada. É a imutabilidade condicionada ao próprio resultado da demanda. É a imutabilidade condicionada ao próprio resultado da demanda. Abram, por gentileza, no artigo 103, inciso 2 do Código de Defesa... inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Então, repito, artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor trata especificamente do regime jurídico da imutabilidade na tutela dos interesses individuais homogêneos. Tutela dos interesses individuais homogêneos. Fechou? Beleza. Vejam só a importância disso. Vejam se na redação do 103, inciso 3, não consta assim: apenas no caso de procedência. Vejam
que a formação da coisa julgada, ela passou a estar atrelada ao próprio resultado da demanda. Ela passou a estar atrelada ao próprio resultado da demanda. E isso é de extrema relevância, vocês têm que ter isso na mente. Professor, não entendi muito bem por que o senhor está repisando isso de forma tão insistente. Acompanha comigo o raciocínio. Se vocês estiverem diante de uma ação coletiva que versa sobre a tutela de direitos individuais homogêneos, e o resultado for improcedência por insuficiência de provas, esse resultado, essa decisão judicial, gera coisa julgada material? Então, repito, a ação coletiva tem por objeto a tutela de direitos individuais homogêneos. Resultado, improcedência por insuficiência ou falta de provas. Sendo esse o resultado, haverá coisa julgada material? Sim, não ou talvez? E aí? Você pode cair na armadilha. Você fala assim, professor, mas eu acabei de ver agora. Não é coisa julgada formal? Não. Na tutela dos direitos individuais homogêneos, não é imutabilidade secunda eventus probationis, mas imutabilidade secunda eventus litis, ou seja, de acordo com o próprio resultado da demanda. Então, se a ação coletiva tutelar interesse individual homogêneo e o resultado for improcedência por insuficiência ou falta de provas, coisa julgada material. Essa é a tese doutrinária dominante e há inclusive decisão do STJ nesse mesmo sentido. Então vejam, senhores, apresentei para vocês as 3 formas de produção da coisa julgada: imutabilidade pro et contra, imutabilidade secunda eventus probationis e imutabilidade secunda eventus litis. Disse para vocês qual que vale como regra para o processo civil individual e qual que vale como regra para o processo civil coletivo. Observação final. Intervenção individual em processo coletivo. Já citei no começo do vídeo, já citei os artigos 18, parágrafo único do CPC, 94 combinado com 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Qual é o problema na intervenção individual em processo coletivo? Vejam, regra no processo coletivo é o chamado regime in utilibus. O resultado do processo coletivo só atinge a sua esfera jurídica individual para te beneficiar, jamais para prejudicar. Repito, o resultado do processo coletivo só atinge a sua esfera jurídica individual para te beneficiar, jamais para te prejudicar. Beleza. O sistema jurídico permite que você, indivíduo, peça ingresso no processo coletivo, na forma de assistente litisconsorcial. Está lá no artigo 94, fácil de ver. Tá bom, você foi lá e ingressou nesse processo coletivo. Sabe qual é o problema? Você passa a ser atingido por qualquer que seja o resultado desse processo. Então, a partir do momento que você ingressou nesse processo coletivo, você vai assumir o risco de ser atingido por qualquer resultado desse processo coletivo. Por isso que se afirma que quando ocorre a intervenção individual em processo coletivo, você passa a ter um modo de produção pró et contra. Então, fica atento a isso, porque esse é um detalhe bastante importante. Tudo bem? Então, bons estudos aí a todos.